Olá, paz e bem. Estamos aqui no Fé e Razão para falar, né, da excomunhão, da SSPX, né? E que para mim pode ser a SS, puta que pariu, que eu não tô nem aí para eles. Ah, e esse aqui vai ter palavrão, desculpa. Porque não dá para escutar esse monte de abobrinha, que essas merda que esses caras falam, que esse bando de safado, que para mim é um bando de safado, eu já falei isso aqui, nesse programa aqui, várias vezes. Tá? Dom Lefebvre era safado. Eu, não, eu fico assim impressionado que o pessoal acha que esse homem era santo. E um monte de gente falando um monte de estupidez. Cara, a briga nunca foi com a missa tridentina, tá bom? Quando é que ocorre a cisão dos caras? Quando esse bando de protestante que não sai do armário, safado, sem vergonha, retardado, escroto, tá? Em 1988, eles, lá do Lefebvre, sem autorização do Papa, João Paulo II, ordenou 4 bispos. E aí resultou na excomunhão. Tá bom? Então o que acontece? Imagina, né? Lutero é, é, sagrando 4 bispos sem autorização do Papa. Esses cabras não iam aceitar. Por que eu tenho que aceitar esta bosta deles? Então eles ficam, é uma nova igreja, é uma papapá, porque é o latim. Eu quero que o latim se dane. Porque eles são hipócritas. Se a missa é para ser original, tem que ser aramaico. Mas não é aramaico por quê? Porque é uma língua que não é europeia. Essa que é a questão. Porque eles são tudo um bando de racistas, é isso que eles são. É um pensamento europeu cretino que eles têm. Entendeu? Tipo, olha, nós trouxemos a civilização para a América. Eles deixaram de comer gente, entendeu? E passaram a torrar gente viva na estaca. Método europeu de civilização. Entendeu? É o que eu falo. Quando o rei Leopoldo da Bélgica mandou matar 10 milhões de congoleses na África, ninguém fala que isso é genocídio. Tá bom? Ou quando a Inglaterra mandou em 1943 3 milhões de indianos à fome. Ninguém fala de genocídio. Quem fez genocídio, não, quem fez genocídio foi Stalin. Por quê? Porque convenientemente Stalin é, né, comunista. Então é 2 pesos, 2 medidas. Não, genocídio na África, 10 milhões, não é genocídio. Pode ser uma negligência colonial. Vai te catar, meu irmão, 2 pesos, 2 medidas. Então, quando o Concílio Vaticano II, tá, ele deixa de ser eurocêntrico, aí é que esse povo entra em desespero. Esse povo picareta. Não vale nada. Não vale aquilo que o gato enterra. Entendeu? Então é isso que acontece. É um povo tão cretino, tão cretino. É. Que, olha só. Vocês sabem o que significa sodomita? Sodomita faz referência ao Sodoma e Gomorra, são homens que fazem prática homossexual. Então, contaram pra gente essa historinha da carochinha, tá? Que Sodoma e Gomorra foi pro Beleléu porque os homens eram homossexuais. Olha que insanidade. Porque a Bíblia não fala isso. Vai ler Ezequiel 16, versículo 49 a 50. O crime de tua irmã Sodoma era este: opulência, glutonaria, indolência, ociosidade, né? E é porque eles, né, não ajudavam o miserável e o indigente.
Era uma crítica à classe rica de Sodoma. Entendeu? Ah, mas Cláudio, está aqui que eles se entregaram à abominação. Versículo logo abaixo, olha. Sim, mas a abominação que ele está falando ali é o quê? Idolatria. Não é a abominação de Levítico 18, 22. Aliás, tem várias abominações, né, que tem na Bíblia, mas eles só fixam nisso. Eu acho isso interessantíssimo. Então, por quê? Por que que isso acontece? Por exemplo, lábios mentirosos são abominação para o Senhor. Está em Provérbios 12, 22. Então, o que esse pessoal está fazendo quando diz que Sodoma e Gomorra foi destruída por, né, ser uma cidade de homossexuais, o que que eles estão fazendo? Uma abominação! Eles é que são abomináveis diante do Senhor, porque não é isso que está escrito, não é isso que a Bíblia definiu. Mas por que que esses picaretas fazem isso? Por que que fez essa historinha da carochinha para boi dormir? Porque entre brigar com o rico, a classe rica, a classe privilegiada, criticá-los e brigar com a minoria, né, que, segundo eles, o Deus de amor odeia, aí é mais fácil brigar com a minoria. Então a gente pratica a abominação de contar uma mentira sobre o que a gente considera que é abominável. Você entende a perversidade do negócio? O problema não é o latim, o problema não é falar a língua de Deus. A primeira missa foi feita em aramaico. Isso é hipocrisia. Isso é canalice. Isso é sem vergonhice. Não tem argumento para mim, para esses caras. Porque a igreja sempre foi unida ao Papa. Ponto final. Esse é que é o marco da Igreja Católica. É o que diferencia a gente das outras coisas estranhas que acontecem por aí. Então, esse puteiro, isso é um puteiro, não tem a mínima coisa de dizer que essa associação, entendeu? Já tem P no nome por causa disso, tá bom? Faz esse monte de historinha, um monte de lero-lero, entendeu? Que, né, fica inventando história. Aí o que que eles fazem agora? A mesma coisa que eles fizeram lá atrás. A mesmíssima coisa. A mesma faca nas costas. Então, olha, que eles vão para casa do chapéu, que eu não tô nem aí. Não tá satisfeito? Pega os paninhos de bunda e vão embora. Acabou. Mas não fica dentro da igreja dizendo que vocês são, olha, nós somos os mais fiéis, os mais blá blá blá, os mais católicos que os católicos. Vocês não são porcaria nenhuma. Vocês são um bando de bunda lelê, um bando sem vergonha. Não vale aquilo que o gato enterra. Acabou. É essa a definição. E não tem outra, não. Então, isso tu discorda, deixa seu mimimi aí e também vai para casa do chapéu que eu não tô nem aí para você. Que nós somos conservadores, vocês são conservador de porcaria nenhuma. Vocês querem conservar uma igreja europeia, é isso que vocês querem. É o mesmo pensamento de Lutero. Eu quero uma igreja estatal. É o mesmo pensamento de Calvino, é o mesmo pensamento de Henrique VIII. É o mesmo pensamento do europeu. Nós somos a civilização. Olha, nós tiramos o índio de fazer antropofagia e ensinamos ele a torrar gente viva no poste. Que para mim é muito mais abominável. Pelo menos o cara tá. O cara, quando ele era devorado pelo índio, já estava morto, estava sentindo bodega nenhuma. E eles não faziam isso em nome de Deus. Que prega-se um Deus de amor, mas só ensina ódio, só ensina indiferença, só ensina lorota.
Então, depois do Concílio Vaticano II, a gente pode pegar a Bíblia, a gente pode falar, olha, isso aqui não é o que está lá na Bíblia. Não é o que está sendo ensinado. Outra lorota, que eu adoro. Olha, Davi era um pobre, coitado, desconhecido, que matou o gigante Golias. Gente do céu, vocês não lêem a Bíblia. A Sagrada Escritura para vocês é papel higiênico. Pelo amor de Deus, antes de Davi matar o gigante, tá, leia um capítulo antes, se você acha que eu estou mentindo. Ao qual, no capítulo 16, versículo 21, Davi era escudeiro de Saul, quando ele vai matar o gigante Golias. Ele era fundeiro. Aliás, se você entender de cultura é, do Oriente Médio, se essa igreja não fosse tão eurocêntrica, né, eles iam ver aquela disputa de Davi e Golias com outros olhos. Por exemplo, Davi não estava em desvantagem quando vai brigar com Golias. Aliás, não precisava nem ter aumentado o tamanho do Golias, né, para falar a verdade. Né? Vocês sabem do que eu estou dizendo. Tá? Então, Davi ele era dos fundeiros, era aqueles que jogavam as pedras realmente, ao qual o Golias não tinha defesa nenhuma. Quem estava de desvantagem tática era Golias, não era Davi. Mas aí vem aquela historinha que Davi era um pobre coitado, pastor. Não estou dizendo que Davi não era pastor, mas que ele apareceu, brotou da terra pela meritocracia, né? Ele foi lá e matou Golias. Não foi isso que aconteceu. A realidade é outra. O que acontece, a diferença de Davi para os outros é que Davi teve fé e coragem. Isso ele teve. Mas, né? Então, olha, Davi, né, um homem baixinho, pequenininho, Golias tinha 3 metros de altura, né? E Golias todo de armadura, Davi não tinha, né? Se ele não tinha a mínima chance, gente, Davi pegou as 3 pedras, lançou a fundo, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele estava em total vantagem técnica de atacar o inimigo à distância. Diminui o que Davi fez? De modo algum. Mas ele não chegou lá, né, brotou da terra. É a mesma coisa que eu falo dos sodomitas. Eu comecei a pegar, não, porque Sodoma. Aí você pega, lê Ezequiel não. O problema aqui foi o quê? Foi os ricos que não cuidam dos pobres. Foi por isso que Sodoma e Gomorra afundou. Mas se falar isso no púlpito, não, isso é papo de comunista. Né? Não, se você dá comida aos pobres, você é cristão. Se você pergunta por que eles são pobres, aí você é comunista. Quer ver que Ezequiel era comunista, a gente não sabe. Aí entre, né? Dizer, olha, o problema da cidade Sodoma e Gomorra eram os ricos que oprimiam os pobres, e por isso ela afundou. Não, a gente não diz isso, a gente diz que foi os homossexuais, era a sodomia. E a mesma pregação de hoje. Você trabalha, você rala, o país está aí nessa tragédia grega. Aí você vai no culto, lá na pregação, aí o palhaço diz: olha, o problema não é o político que é ladrão, o problema não é o seu patrão que é mão de vaca, o problema são os homossexuais, que não têm o mínimo controle do seu salário, não tomam decisões pela nação, mas a culpa é deles. Porque o culpado tem que ser os outros. E aí direciona a sua raiva. Esse é que é o fundamento do negócio. É a mesma lorota que eles dizem. Olha, a missa tridentina. Eu me lembro que uma vez eu vi o Orlando Fideli falando isso. Não, porque a missa é para Deus, a missa tem que ser na língua que Deus entende. Olha, gente, pelo amor de Deus, que latim chegavam a dizer que latim é a palavra. Eu falei, gente, olha, Deus falou no Antigo Testamento, não falou em latim.
Ele falou em aramaico. Jesus, quando fez a primeira missa, foi em aramaico. Ele não estava de costa para o povo, ele não estava de bunda para os apóstolos. Né? Ia ser muito legal. Né? Então, vocês, na Renascença, pintem Jesus de bunda para os apóstolos. Aí vai estar de acordo com o que o pessoal da missa tridentina pensa. Como eu fui numa missa tridentina, que o padre está lá fazendo a missa e o pessoal rezando o terço. Sem entender nada. Ah, mas não tem que entender nada. Olha, se você não tem que entender nada, meu irmão, então, desculpa. Você está numa religião de imbecis. Acabou. Você não está na religião católica, você está numa seita. Que você não entende nada e defende aquela bodega mesmo sem entender nada. Isso é totalmente contra o princípio católico, que é baseado na razão. Está em São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, para não deixar eu mentir. Apesar de Santo Agostinho falar que a fé e a razão caminham juntas, a fé vai mais adiante, beleza, mas não é por isso que a fé é uma coisa irracional. Nós não somos vaca para ficar e ruminando aquilo. Nós somos o povo de Deus. Acabou. Foi o leigo que preparou a Santa Ceia do Senhor. Não esqueçam disso. Que eles foram encontrar lá o homem lá, que ó, a casa está preparada para o Senhor fazer a ceia. Foi feito em aramaico, não foi feito em latim. Quando Jesus é pregado na cruz, está lá grego, aramaico e latim, para todo mundo entender o que estava acontecendo ali. Não estava só em latim. Quando os apóstolos eles pregam em Pentecostes, todo mundo entende o que eles pregam. Então eles não são conservadores, eles são eurocentristas, ponto final. São racistas, ponto final. São xenofóbicos, ponto final. Eles não queriam que tivesse cardeal preto, não queriam que tivesse cardeal asiático, não queriam que tivesse cardeal índio, não queriam latino-americano de jeito nenhum. Porque a fé deles, a fé de Jesus Cristo, que surge no Oriente, só pode ser europeia. Olha que pensamento racista, xenofóbico e picareta. É esse o motivo do negócio. Não tem outro. Não se iluda com, com historinha da carochinha para boi dormir. Acabou. Ah, que a partir do Concílio Vaticano II diz que quem é fora da Igreja Católica pode estar salvo. Isso, São Pio X fala isso no catecismo dele. Não é invenção do Concílio Vaticano II. Ah, que surgiu a teologia da libertação com o Concílio Vaticano II, sim. E na missa tridentina surgiu o luteranismo, calvinismo, anglicanismo e um monte de religião contra a Igreja Católica. Quer dizer, é o dois pesos e duas medidas. Matar 10 bilhões, né, de negros na África né, é um erro colonial. Né? Como é que foi? Até o termo aqui que eu achei legal. Né? Negligência colonial. Agora, quando o Hitler ele transforma, né, faz aquilo que a Europa estava fazendo no resto do mundo dentro da Europa, aí é genocídio. Entendeu? Enquanto a igreja está ali sendo eurocêntrica, ah, beleza. Quando ela deixa de ser eurocêntrica e se torna católica, aí não, aí ela rompeu com o catolicismo. É a mesma coisa. Então, desculpa, para mim é um bando de picareta. Tá bom? Paz e bem para todo mundo. Se puder, divulgue isso aí na rede social. Se não quiser também, não divulga, tá?
Não gostou dos palavrões? Deixa seu mimimi aí que eu também vou ignorar do mesmo jeito, porque não tem como lidar com esse tipo de gente safada, que eu não tenho mínimo consideração. Para mim é tão protestante ou pior como qualquer outro, que é lobo em pele de cordeiro dentro da igreja. E tem gente otária que vai atrás, gente mal informada e talvez gente até mal intencionada, porque de bom daí nada se sai. Tá bom? Então, né, dê seu like, seu dislike, compartilhe nas redes sociais, né, tem o Apoia-se aí que está passando aí para quem quiser, que tem aí embaixo, tem o nosso Pix, contribui com esse canal, né? Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.